Atos 4, 36, até o versículo 11 do capítulo 5. Diz assim o texto da palavra de Deus. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A palavra de Deus, quando nós lemos, e quando nós lemos corretamente, ela representa para mim e para você como um espelho. É como se nós estivéssemos colocando diante de nós um grande espelho e nós pudéssemos olhar naquele espelho. E esse espelho, que é a palavra de Deus, começa a mostrar as minhas falhas e as suas falhas. A diferença é que o espelho que nós utilizamos, normalmente, ele mostra apenas as nossas falhas externas, enquanto que a palavra de Deus, ela revela os nossos pecados internos, ela revela as nossas motivações e ela revela aquilo que nós temos dentro do nosso próprio coração. Nesse livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando e vendo não apenas o avanço da igreja no primeiro século, mas nós estamos vendo também como que Deus cuidava e como que Deus lidava com aquela igreja. Aquela era a igreja de Deus, e era o Senhor Deus que pessoalmente tratava com aquela igreja. O grande herói de todas essas histórias que você encontra aqui em Atos dos Apóstolos é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Não será Pedro, não será Paulo, mas será o próprio Deus. Por essa razão, algumas pessoas chamam o livro de Atos como o livro de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos nesse texto que nós acabamos de ler aqui, fazendo talvez uma recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos no livro de Atos, nós percebemos uma coisa interessante. Atos começa, logo no início da igreja, com a descida do Espírito Santo enchendo a igreja, e a igreja passa a proclamar e a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo às pessoas ao redor. Daí nós já falamos que na Escritura Sagrada, uma das evidências do enchimento do Espírito não está nem em milagres, nem mesmo no falar em línguas, nem em dons extraordinários, mas uma das evidências do enchimento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos está no fato da igreja evangelizar e nos crentes falarem de Cristo para outras pessoas, proclamarem a palavra de Deus. Todas as vezes no livro de Atos que diz que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, elas se tornam ousadas para falar do Evangelho para outras pessoas. O problema é que no momento em que a igreja foi cheia do Espírito Santo, Satanás, o inimigo e o opositor das nossas almas, ele não ficou quieto.
A partir do momento em que a igreja foi cheia do Espírito Santo, Satanás começou os seus ataques. E ele começou a atacar a igreja em 3 frontes. Em primeiro lugar, ele atacou a igreja por meio da força. Logo, logo, os religiosos da época do Sinédrio, os fariseus e os saduceus, eles prenderam os apóstolos, eles açoitaram os apóstolos, eles ameaçaram os apóstolos, e alguns desses apóstolos terão as suas vidas cortadas, tiradas da face da terra por meio daquela perseguição. Satanás usa a força, usa a violência, ele começa a coagir algumas pessoas, a fim de que elas fiquem com medo, e por causa desse medo, então, elas deixem de falar de Cristo Jesus. A força, a violência, a perseguição é uma estratégia que o inimigo usa de fora para dentro. Mas ele não se contenta em utilizar a força, ele também usa a falsidade. A falsidade está justamente no texto que nós acabamos de ler aqui. Ele começa agora a agir dentro da própria igreja. E daqueles que eram membros da igreja, ele detecta esse casal, Ananias e Safira, que entram em um acordo para agir de maneira falsa e mentir ao Espírito Santo de Deus. Satanás ele não está contente com o progresso da igreja. Então, por meio da força externa e agora por meio da falsidade interna. E mais tarde, no capítulo de número 6, nós veremos isso, ele vai usar uma terceira estratégia. Ele vai usar a estratégia da distração. O que vai acontecer? A igreja vai crescer tanto e algumas pessoas precisarão de distribuição, de serviço diaconal, elas precisarão de alimento. E a própria igreja começa a pedir que os apóstolos façam aquela distribuição, que eles distraiam, que ele deixe de pregar a palavra de Deus e se envolva naquele trabalho mais de administração e de cuidado e de socorro para com aquelas vidas. É a tentação da distração. Foi por isso que então foram eleitos os diáconos. E os apóstolos dizem, quanto a nós, o que nos importa é nos dedicarmos à pregação da palavra de Deus. John Stott, escrevendo sobre esse texto, ele diz o seguinte: eu não tenho familiaridade com Satanás, mas 2 coisas eu sei acerca de Satanás. Em primeiro lugar, ele é astuto, ele é inescrupuloso. Satanás é tão astuto que ele tentou o Senhor Jesus no momento de maior consagração do Senhor Jesus, quando ele jejuou 40 dias, 40 noites, e ele estava lá no deserto, Satanás apareceu para tentá-lo. Ele é astuto. No momento de maior devoção na sua vida, ele pode tentar você. Satanás é astuto, ele é inescrupuloso. Ele tentou a igreja no momento em que a igreja estava crescendo. Ele utilizou Ananias e Safira para trazer mentira e falsidade no meio daquela igreja. Mas Satanás não é apenas astuto e inescrupuloso, ele é falto de imaginação. Parece que ele não é muito criativo, porque quando eu e você lemos a Escritura Sagrada, nós vemos que Satanás sempre usa as mesmas estratégias. É como se ele aperfeiçoasse naquelas estratégias, mas ele não cria novas estratégias. Então, a maneira que muitas vezes ele tem de atacar a mim e a você é ou pela força, pela violência, ou pela falsidade, ou até mesmo pela distração, nos fazendo distrair, voltados mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Quando nós chegamos nesse texto, o que nós vemos aqui é justamente o resultado de uma das ações de Satanás. O Pedro, quando ele olha para Ananias e Safira, ele diz assim para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Versículo de número 3, para que mentisses ao Espírito Santo de Deus. Pedro aqui estava detectando uma estratégia do inimigo, que queria acabar com a igreja. Se ele não conseguiu deter o avanço da igreja por meio da força externa, agora ele queria por meio da falsidade interna. E Pedro diz: por que encheu Satanás o teu coração? É importante nós lermos esse texto e considerarmos esse texto. Eu gosto de ler esse texto por algumas razões. Em primeiro lugar, porque esse texto me mostra como que Lucas, aquele que está escrevendo o livro de Atos, como que ele foi um historiador honesto.
Se ele fosse um historiador desonesto, ele poderia ter omitido esse episódio. Ele poderia ter contado apenas as coisas boas da igreja, somente os milagres que os apóstolos fizeram, e não os problemas das igrejas. É engraçado quando você encontra um pregador que é desonesto, ele não fala dos podres da sua igreja. Ele não fala das dificuldades, dos problemas que a sua igreja tem. Ele fala apenas das coisas agradáveis e boas que você pode encontrar lá, porque na lei do marketing não dá muito ibope você falar das coisas ruins. Mas Lucas, ele é tão honesto que ele escreve e ele não omite os defeitos daquela igreja. Ele é claro para a mente dele que Ananias e Safira estavam ali, era um problema e aquele problema foi tratado daquela maneira. A segunda coisa que é importante nós analisarmos, a segunda razão que é importante para analisarmos esse texto, é porque aqui nesse texto fica bem claro para mim e para você que nem tudo na igreja primitiva era romance. Existiam problemas na vida daquela igreja. Muitas pessoas, às vezes, quando nós estamos conversando com elas, elas dizem assim: a igreja correta é aquela igreja do primeiro século. Ah, se nós pudéssemos voltar ao que era no primeiro século. Eu fico imaginando, você não leu a sua escritura corretamente, não? Na igreja do primeiro século tinha Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo de Deus. Na igreja do primeiro século tem o apóstolo Paulo que escreve uma carta aos filipenses dizendo que Evódia e Sintique viviam uma inimizade tão grande que estava atrapalhando a comunhão da igreja, e Paulo tem que escrever dizendo: parem com essa inimizade. Na igreja do primeiro século existia uma igreja na cidade de Corinto, na qual um rapaz cometia atos imorais com a própria madrasta, e o apóstolo Paulo tem que escrever para aquela igreja dizendo: tire-o da comunhão rapidamente, entregue-o para Satanás, para que o corpo seja destruído e a alma dele seja salva. Você não lê a Escritura Sagrada para perceber que a Escritura Sagrada é tão honesta com você e comigo e deixar bem claro que nem tudo era romance na igreja primitiva, nem tudo era romance. Mas o Senhor Deus, que é o Senhor da igreja, opera nessa igreja e vai trabalhando nessa igreja desde aquele primeiro século, e Ele o faz até hoje. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui 3 princípios que nós deveríamos atentar claramente. O que está ocorrendo aqui, se você observar? Do versículo de número 32 do capítulo 4 até o versículo de número 37, ou seja, o finalzinho do capítulo 4, fala sobre a comunhão que aqueles irmãos tinham. A comunhão era tão grande que por 3 vezes aparece a expressão aqui que não havia necessitados entre eles. Quando uma pessoa tinha necessidade, alguns procuravam socorrer, procuravam ajudar, algumas pessoas até vendiam aquilo que elas tinham e elas traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Essa expressão, depositavam aos pés dos apóstolos, ela vai aparecer pelo menos 3 vezes, no versículo 35, no versículo de número 37, e depois ela vai aparecer no versículo 2 do capítulo 5, dizendo que Ananias e Safira depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, tudo aquilo que eles faziam de forma pública. As pessoas viam o que estava acontecendo. O problema é que quando você faz alguma coisa tão pública assim, as pessoas olham para aquele que fez o benefício e elas começam, muitas vezes, a ficar contentes, não com o benefício feito, mas elas começam até mesmo a ficar impressionadas com o benfeitor. E algumas daquelas pessoas talvez ficaram impressionadas com o benfeitor. Elas olharam para Barnabé e começaram a dizer, aquele levita que vendeu a propriedade e trouxe no finalzinho, e começaram a dizer, esse verdadeiramente é o filho da consolação. Aquilo deve ter enchido o coração de Ananias e Safira de tamanha inveja, que eles disseram, nós vamos fazer a mesma coisa. E eles venderam a propriedade e eles também trouxeram. A questão é, ninguém era obrigado a vender. Em nenhum momento o texto está dizendo que as pessoas eram obrigadas a vender. E as pessoas não tinham que vender tudo. O próprio Pedro volta-se para Ananias e diz para ele, Ananias, primeiro, você não precisava vender. Em segundo lugar, se você vendesse, era teu. Você poderia ter usado o dinheiro do jeito que você quisesse. Em terceiro lugar, se você quisesse entregar, entregava apenas uma parte. O seu grande problema foi você vender
entregar uma parte e querer receber a glória de alguém que havia entregue tudo. Esse foi o grande problema. O texto diz também que eles vendiam na medida que tinha necessidade. Não era vender por vender. Não existe aqui nenhuma ideia de comunismo. Existe aqui sempre uma ideia de comunidade. Uns socorrendo os outros. O problema é que naquele contexto de comunhão fraternal, naquele contexto de comunhão, de amizade e cuidado mútuo, levanta-se ali esse casal, Ananias e Safira, e eles entram em acordo para mentir ao próprio Espírito Santo de Deus. Tem 3 coisas aqui que eu gostaria de ver com vocês nessa manhã. Em primeiro lugar, o pecado é algo sério. Em segundo lugar, Satanás, ele é um oponente astuto, sedutor e enganador. No terceiro lugar, a morte é a única paga, é a única resposta correta para o pecado. Deixa eu tentar analisar com vocês essas 3 lições. Em primeiro lugar, o pecado é algo sério. Dá uma olhada, por favor, na própria vida de Ananias e Safira. Versículo de número 1 do capítulo 5, diz que certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, eles entram em um acordo, e aí retém uma parte do preço, leva o restante e deposita aos pés dos apóstolos. E aparentemente eles querem agora ter a glória de quem havia entregue tudo. Qual que era o grande problema de Ananias e Safira? O problema deles é que aquilo que eles estavam fazendo era algo desonesto. O problema é que aquilo que eles estavam fazendo era algo falso, mentiroso. E a motivação deles era uma motivação errada. E Pedro diz assim: por que encheu Satanás o teu coração? Por que pecado é uma coisa séria? Porque pecado, ele se aloja, antes de mais nada, na motivação do nosso coração. Pecado, ele não está alojado na nossa mente ou apenas nas nossas ações. As nossas ações, as nossas atividades, elas são nada mais, nada menos expressões daquilo que vai dentro do nosso coração, da rebeldia, do nosso próprio coração. Pecado é uma coisa séria porque ele se aloja no mais íntimo do ser humano. A palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida eterna. Jesus Cristo disse que o mal não é aquilo que entra no homem, mas é aquilo que sai do homem, porque aquilo brota do coração do indivíduo. O problema de Ananias e Safira não foi apenas o ato deles. Como eu disse, eles poderiam ter deixado de vender, eles poderiam ter vendido e entregue somente uma parte, dizendo: olha, nós vamos entregar apenas 5%, 20% ou 10%. Ninguém estava exigindo que eles entregassem. Mas o problema foi a motivação deles em entregarem menos, querendo com isso receber a glória do todo. Pecado é sério, porque pecado, ele se aloja dentro do meu e dentro do seu coração. Nós poderíamos tentar mudar o nosso comportamento, e por um determinado momento nós até conseguiríamos, mas se o nosso coração não for transformado, o pecado sempre vai fazer com que, mais cedo ou mais tarde, venha à tona tudo isso, toda essa sujeira, toda essa sujidade que existe dentro do nosso coração. Então, o pecado é algo sério. Primeiro, porque está ali dentro. Em segundo lugar, pecado é sério porque pecado é uma rebeldia, é uma traição, não contra homens, mas contra o próprio Deus. Observe o que Pedro diz aqui para Ananias: não mentistes a homens, mentistes ao Espírito Santo de Deus. Ananias poderia ter dito: mas eu só quis enganar a igreja, eu só quis enganar vocês, apóstolos, eu não estava nem aí para enganar o Espírito Santo de Deus. Mas Pedro diz para ele: olha, você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo de Deus, reservando aquela parte do campo. Pecado é algo sério, porque pecado ele ofende, antes de mais nada, aquele que mais nos ama. E não tem ninguém que nos ama mais do que o próprio Deus. É interessante você notar que quando Davi pecou com Batseba,
aquele adultério que você encontra lá no Antigo Testamento, aquela narrativa que deixa bem claro para mim e para você a ilustração do 7º mandamento, não adulterarás. O adultério de Davi ilustra bem quando alguém adultera, o que acontece, as desgraças que pode vir para a família e como aquilo pode perseguir a vida do indivíduo. Quando Davi foi confrontado pelo profeta de Deus, Natã, Davi confessou o seu pecado. E no Salmo de número 51, na verdade você tem o Salmo 31, Salmo 38, Salmo 51, todos eles confissões de Davi, Davi confessando o seu pecado a Deus. Mas no Salmo de número 51, Davi diz assim para Deus: pequei contra ti somente. Aqui é uma coisa muito interessante, pecado é sério, porque pecado é, antes de mais nada, contra Deus. Você poderia ter dito que Davi pecou contra a sociedade. Davi pecou contra Urias, o marido daquela mulher com quem Davi cometeu adultério. Davi pecou contra os filhos dele, contra as esposas dele. Davi pecou contra toda a nação, porque ele era chamado homem segundo o coração de Deus. Mas aqui é uma coisa muito interessante, você observar, que quando Davi confessa o seu pecado, ele diz assim: eu pequei contra ti somente. Pecado é sério, porque ele se aloja dentro do seu coração. Pecado é sério, porque o seu pecado é contra Deus. Pecado é sério, porque o seu pecado sempre envolve outras pessoas. Dá uma olhada no caso de Ananias e Safira. Observe aí, Ananias entra em acordo com a sua mulher. Ele não poderia ter ficado quietinho, já que ele está decidido a pecar. Por que ele não faz isso sozinho? Mas o pecado, ele tem ramificações sociais. Ele agora envolve a mulher dele, Safira, e ela concorda com o que ele está fazendo. Ele morre, ela também vai morrer. E aquilo afeta não apenas esse casal, mas aquilo vai afetar também outras pessoas da igreja. Por 2 vezes vai dizer assim: sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram notícias desse acontecimento. Outras pessoas são envolvidas. O pecado, ele nunca é individual. Ele sempre tem consequências sociais e comunitárias. O pecado, ele se alastra, não é apenas na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Ele possui algumas consequências. Por isso, a Escritura Sagrada deixa bem claro que pecado é um assunto sério. Interessante que hoje em dia as pessoas já não falam muito mais sobre o pecado. Elas falam sobre mau hábitos. Eu me lembro de uma determinada ocasião, quando nós estávamos retornando de uma viagem do exterior, e estávamos, eu e um grupo de colegas, pastores, e naquela ocasião nós ouvíamos, fomos tomar café da manhã no hotel, e nós ouvíamos um grupo de brasileiros conversando com um hispânico, com uma pessoa que falava em espanhol. E nós estávamos compreendendo tudo, mas nós estávamos falando inglês o tempo todo, e por alguma carga d'água eles não perceberam que nós éramos brasileiros. Deve ter olhado para mim e pensado que eu fosse árabe. A aparência deve ser. Os meus colegas pareciam mais, um parece mais europeu e o outro realmente é americano. Então nós estávamos conversando e de repente esse colega meu americano virou e disse assim: não vamos entrar, não vamos falar português não, porque parece que eles estão debatendo. Se nós entrarmos naquele debate, nós vamos ser envolvidos nessa briga aí e nós temos que sair logo. Nosso voo, nós já estamos atrasados. Nós tomando café da manhã aqui, conversando, e de repente uma brasileira usa a palavra sin em inglês, pecado. Aí ela usa e para e diz assim: o que significa isso? E o indivíduo que falava em espanhol virou para ela e disse: pecado. Ela falou assim: mas o que é pecado mesmo? Eu disse: não, peraí, agora eu tenho que entrar no debate. Agora eu fui convidado para entrar no debate. Eles não estão meramente... Ela desconhece o que é pecado. Aí eu virei para ela e disse assim: você não conhece a palavra em inglês ou você não conhece o significado da palavra em português? Ela diz: eu não conheço, o que é pecado? Interessante como que as pessoas já não consideram mais o pecado como uma seriedade. Mas a palavra de Deus, pecado é alguma coisa tão séria, que está alojado no teu coração,
é contra Deus e possui consequências. E se você quiser conhecer melhor a seriedade do pecado, veja como que Deus tratou o pecado, mandando o Filho unigênito dele. Você acha que pecado para Deus não é sério se ele não tivesse mandado o Filho Jesus? Essa é a primeira lição que nós aprendemos desse texto. A segunda lição é que Satanás, ele é um opositor, enganador e sedutor. O texto aqui diz, quando Pedro volta para Ananias, diz: por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo de Deus? Talvez Pedro estivesse dizendo para Ananias: Ananias, você foi tão tomado pela ação do inimigo que você cobiçou a glória que Barnabé teve. Você cobiçou a fama que Barnabé teve. Você vendeu a sua propriedade por uma quantidade de dinheiro, entregou aquilo e você desejou o que o outro tinha. Você invejou, você cobiçou, e todas essas coisas vêm do próprio Satanás, Ananias. E quando a mulher chega, Pedro diz: escuta, foi por tanto que vocês venderam? Ela diz: sim, foi por tanto. Ele diz: olha, aí estão os pés daqueles que levaram o teu marido e eles vão te levar também agora. Satanás, ele é um oponente sedutor, enganador. A palavra de Deus diz que Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos de Deus. As armas de Satanás são sempre as armas do engodo, são sempre as armas do engano. Você observa essas armas e você observa essas estratégias desde do Jardim do Éden. Quando Satanás apresenta-se para a mulher e ele apresenta um fruto que é agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e com aquele discurso dele de que é certo que não morrerás, mas Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Satanás é astuto. E na astúcia dele, muitas vezes, ele tem prendido, enganado, ele tem armado uma verdadeira armadilha para servos e servas do Senhor Deus. Essa é a razão pela qual a Escritura Sagrada, Paulo, quando ele escreve as cartas, ele diz que tem 3 coisas que o crente não pode enganar, não pode, ignorar. O crente não pode ser ignorante a respeito daqueles que já morreram, para que ele não se entristeça e se consuma de dor. O crente não pode ser ignorante a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, para que ele saiba que o Senhor de fato voltará. Ele não pode ser ignorante acerca dos dons espirituais. Então, o primeiro é dos que já morreram e da vinda do Senhor Jesus, as duas são a mesma coisa. Ele não pode ser ignorante acerca dos dons espirituais, para que ele não entre em um contexto de muitas vezes adorar mais o dom do que o Deus que concede o dom. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mas o crente não pode ser ignorante acerca das estratégias de Satanás. E lembrando de novo de Aristóteles, quando ele diz que Satanás ele não é muito criativo. Ele sempre repete as suas estratégias. E quando eu e você caímos nas armadilhas de Satanás, nós só temos a nós mesmos por culpar. Porque nós não lemos a Escritura Sagrada como nós deveríamos ler. Satanás é enganador, ele é astuto e ele é inoportuno. Em um momento em que a igreja de fato crescia, eis que ali Satanás planta a sua semente e as pessoas começam agora, esse casal começa a mentir ao Espírito Santo de Deus. Terceira e última lição nesse texto é que a morte é a única solução para o pecado e para a ação de Satanás na vida do povo de Deus. Quando você olha para esse texto, eu fico imaginando, e algumas pessoas já disseram, se Deus punisse toda mentira na igreja da mesma maneira que ele puniu Ananias e Safira, nós não teríamos cultos de adoração, nós sempre teríamos cultos fúnebres. Nós teríamos verdadeiros cemitérios ao lado de cada igreja. Se a cada vez que um crente mentisse, e eu não sei se você já observou, mas os crentes mentem mais quando eles cantam. Naquele momento que nós cantamos assim: tudo deixarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bondoso, tudo entregarei.
Nesse exato momento, você não está deixando tudo. Você não está deixando a sua vanglória, você não está deixando a sua soberba, você não está deixando o seu egocentrismo, e você nem está deixando os seus bens para serem utilizados para Deus como Deus gostaria que o fosse. É uma maneira de você, de alguma forma, mentir. Alguém já disse que os crentes mentem mais no momento em que eles cantam. E nós cantamos alguns hinos que, se nós fôssemos honestos, nós teríamos que dizer: esse aqui não dá para eu cantar hoje não. Melhor ficar com a boca fechada, né, e deixe que outra pessoa cante. Ou então, vamos mudar de hino, esse aqui nós não podemos fazê-lo. Se cada pecado da mentira fosse punido da maneira como foi punido o pecado de Ananias e Safira, nós teríamos verdadeiros cultos fúnebres na igreja. Mas isso não elimina de maneira alguma o princípio que é válido aqui, que o pecado, ele é tão sério, ele é tão grave, a ação de Satanás, ela é tão astuta, tão terrível e contraria tanto a vontade de Deus, que a única solução para o pecado e para a ação de Satanás na vida do povo de Deus é nada mais, nada menos do que a morte. No caso de Ananias e Safira, foi a morte dos dois. No caso de outros crentes, foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma coisa muito interessante. A morte de Ananias e Safira, elas representam aqui nesse texto simplesmente os primeiros frutos do julgamento, da ira de Deus contra o pecado, contra a falsidade na vida do povo dele. A morte de Jesus Cristo representa a ira de Deus contra o pecado meu e seu, que foram depositados sobre os ombros do nosso Redentor. Mas a única solução para o pecado é a morte. Ou você se apresenta diante de Deus como seu próprio representante e você recebe a punição, o julgamento, e você recebe a morte naquele exato momento, ou você apela e diz: Senhor, eu tenho outra pessoa que me representa, eu tenho um Redentor, eu tenho um substituto, eu tenho um Cordeiro que foi entregue por mim, eu tenho Jesus Cristo que recebeu de ti mesmo toda a tua ira, para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ser lavado dos meus pecados. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si os meus pecados e Ele deu a mim a sua justiça. Ou eu me apresento diante de Deus dizendo: eu tenho alguém que advoga a minha causa, ou eu apresento diante de Deus dizendo: eu mesmo advogarei a minha causa. Ananias e Safira, eles se apresentaram a Pedro e se apresentaram ao próprio Espírito Santo de Deus como aqueles que quiseram advogar a sua própria causa. Pedro deu a oportunidade e disse assim para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para fazeres isso? Ananias poderia naquele exato momento ter dito: eu pequei contra os céus, pequei diante do povo de Deus, por favor, perdão, clemência, misericórdia. No momento em que Pedro virou para Safira e disse para ela: foi portanto que vocês venderam aquela terra, ela poderia ter dito: não foi bem assim, meu senhor. Eu entrei em acordo com o meu marido e nós mentimos. Mas eu peço misericórdia, clemência, por favor, perdão. Em nenhum momento, nenhum deles buscou misericórdia, nenhum deles buscou clemência. E para aquele que não busca misericórdia, clemência, perdão, essa pessoa se apresenta como seu próprio advogado. Essa pessoa se apresenta como aquele que paga a sua própria pena, e a sua própria pena é a sua própria morte. Para aquele que apela para o seu advogado e clama para o seu Redentor, Jesus morreu para que eu e você não precisássemos agora morrer. Jesus morreu para que eu e você fôssemos libertados da pena da morte que existia sobre mim, que existia sobre você. A minha pergunta para você nesta manhã é: quem é que te representa diante de Deus? Quando você se aproxima de Deus, como pecador que você é, e como pecador que eu sou,
Quando nós nos aproximamos do Senhor Deus, quem é o nosso advogado diante de Deus? Você defende a sua própria causa? Ou você diz, clemência, Senhor, eu apelo para o Senhor Jesus, que defende a minha causa. Essa semana, Meire e eu tivemos um tempo de assistir mais uma vez. Eu acho que nós, até na nossa velhice, nós vamos assistir alguns filmes da Crônicas de Nárnia. Aliás, essa semana, na verdade, eu tenho que confessar um pecado para vocês. Essa semana eu terminei de ouvir as Crônicas de Nárnia, eu acho que pela 20ª e alguma vez. Está se tornando um vício. E no livro, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que foi transformado em um filme, tem uma coisa muito interessante. Há uma cena onde Aslan, o leão, ele encontra-se com a bruxa, ele encontra-se com a feiticeira ali. E Aslan exige que o menino, o Edmundo, seja devolvido e seja unido aos irmãos dele. E a feiticeira diz, você sabe muito bem que ele cometeu algo errado. E como ele cometeu algo errado, ele foi um traidor. E todo traidor, ele pertence a mim. A alma de todo traidor, o sangue de todo traidor, me pertence. Você sabe disso. Ele diz, eu sei. Mas Aslan diz, você sabe também que o sangue de um traidor pode ser resgatado e redimido pelo sangue de alguém que é reto. E você pode escolher. Ela diz, eu quero você. E Aslan vai para a mesa de pedra. As meninas ficam chorando, Susan e a outra, a irmã dela, elas ficam chorando agora. Elas veem Aslan sendo zombado, toda a juba dele sendo cortada. Elas veem Aslan sendo imolado. Mas no outro dia, elas veem Aslan aparecer vivo. Ela diz, como que pode? Como que aconteceu isso? E Aslan diz, se ela conhecesse muito bem o que está escrito, ela saberia que a morte não pode deter e não pode reter um justo, alguém que morre sem merecer a morte. Então, por isso, a morte não pôde me deter. E a própria mesa de pedra, ela é quebrada. Aslan volta, existe uma batalha, eles ganham a batalha, e agora tem o momento da coroação dos 4 irmãos, no castelo de Cair Paravel. E elas vão no momento da coroação. Aslan chega e diz, Pedro, o Grande, fala para Susan, ou para Susana, e dá um título para ela. Volta-se para Lúcia, e dá um outro título para ela. Mas ele chega para Edmundo, e diz, Edmundo, o justo. Incrível isso. Porque da vez que eu li esse livro, a primeira vez que eu li esse livro, foi meu último ano no seminário, eu disse, tem um problema teológico sério aqui. Edmundo não pode ser chamado de justo. Talvez Edmundo deveria ser chamado de redimido, resgatado, alguma coisa assim. Justo, não pode receber o título de justo. Ele foi injusto, ele foi um traidor. Mas foi refletindo nisso que eu percebi quão grande era a compreensão teológica de C.S. Lewis. Justo é a palavra correta para aqueles que são justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus recebe sobre si todos os meus pecados e Ele derrama sobre mim a justiça dEle e Ele me faz justo se Ele é o meu advogado. Pecado é uma coisa séria. Se você está brincando com o pecado é sério. Ele pode te levar à vergonha, ele pode afetar outras pessoas e ele pode resultar em morte. Pecado é sério.
Satanás é astuto, é um sedutor, um oponente astuto. Falto de imaginação, é verdade, mas astuto, então não brinque com ele. Em terceiro lugar, a única resposta e a única paga para o pecado e para a ação de Satanás na vida do povo de Deus é a morte. Ou a morte daqueles que se apresentam diante de Deus sem um representante, ou a morte daquele que te representa, Jesus Cristo, o Senhor. E a minha pergunta é: quem é que te representa diante de Deus? Vamos orar neste momento?